Graça e paz. Paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Aleluia. Que bênção. Eu estou acompanhado do Ricardo e ele está com o sogro dele. Onde é que está Está lá atrás, ó. Olha lá, gente, que coisa linda. Eu não sou igual o segundo para apresentar um colegiado de 27 pessoas. Mas eu tenho pelo menos lá o ministro da diaconia. Ministro da diaconia é um pleonasmo. Estou sabendo. Porém, é o líder dos diáconos, é uma bênção. Uma bênção. Eu estava nascendo, exatamente no momento em que eu estava nascendo, ele estava se convertendo lá na PIB Itaim. Coroinha da Igreja Católica São João Batista, a maior igreja católica lá do Itaim, converteu e foi consagrado a diácono muito novo, e é daqueles diáconos que a gente enche a boca para falar, sabe? Isso aqui é diácono. Porque tem uns que eu vou te falar, né? Tem que resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Mas o Luiz é uma bênção. Ele e a Marilúcia, a esposa, são um casal precioso. E o Ricardo, fica de pé aí, Ricardo. O Ricardo é genro dele e é o líder da comunicação lá na PIB Itaim. E ele veio hoje para garantir que a tecnologia funcionasse. Então já fica aqui a primeira lição para a gente. Que se a gente não tiver um suporte, a gente pode se enrolar no meio do negócio e aí a emenda fica pior do que o soneto. Então, recomendo, e vou falar ainda bastante disso, recomendo que você use a tecnologia. Recomendo mesmo. Mas não posso deixar de te lembrar que eu, preparando o material, sabendo como era mais ou menos a estrutura aqui do nosso auditório, eu então fiquei apreensivo com relação à apresentação. Eu pensei, será que eu vou conseguir fazer da mesma forma que eu faço lá na PIB Itaim? Porque lá o Ricardo, que é uma bênção, deixa eu só virar aqui e vai virar lá também. Pronto. Agora vai. E aí, Ricardo? Lá está certo, mas aqui não está. Já vamos arrumar. Que eu quero usar a caneta para te mostrar. E eu preciso que ele fique nessa posição. Então, olha só, irmãos. Lá na igreja, assim que eu cheguei, o colegiado entendeu que era o momento de dar uma espécie de nivelada doutrinária, sabe? A igreja ficou um tempo sem pastor, pandemia, e aí o colegiado entendeu que seria bom eu passar alguns meses dando aula de EBD no templo. Eu tomei posse em agosto de 22, e decidimos então, o colegiado achou melhor eu ficar de agosto até o final de dezembro, dando uma faxina e uma nivelada doutrinária para toda a igreja. Virando o ano, aí a EBD voltaria ao normal. E aí, quando eu fui começar a dar essas aulas, eu, às vezes, sinto a necessidade de escrever. E aí eu pedi à menina que cuida dessa área lá na igreja, e ela teve dificuldade de arrumar um quadro que fosse grande para colocar no templo, e ela com o Ricardo chegaram nessa ideia de que se eu tivesse um tablet, eu poderia então usar, olha só meus irmãos, e aí ó, tá vendo? O que eu escrevo aqui vai lá, nossa, ficou azul no fundo roxo, claro que não ficou legal, então o que a gente faz? A gente vem aqui, escolhe uma cor mais clara, ó, e aí destacou mais. Ah, eu já escrevi o que eu tinha para escrever, preciso voltar para a minha apresentação de slides. Pronto, já voltei.
O slide está aqui. E aí eles, então, usaram o tablet da ministra, Larissa. Eu usei, eu já tinha visto o Ebenezer Bittencourt usar no Haggai, e eu fiquei encantado, falei, nossa, o que é isso? O cara escreve ali, sai lá, abre o grego e tal, e tal. Só que, naquele tempo em que eu fiz o Liderança Avançada, eu não tinha condição de ter o equipamento. Mas agora, graças a Deus, eu fiz no tablet da Larissa, achei tão legal, falei, não, vou investir, vou comprar um tablet e vou alinhar com os meninos lá. Então, hoje em dia, eu dou aula, eu prego, eu faço reunião de liderança, tudo que eu vou fazer, está tudo aqui no tablet, eu espelho com o Data Show, e pelo OBS, aqui não vai acontecer, porque ele chegou agora, o máximo que deu para fazer foi jogar para o telão para vocês. Mas lá na igreja, ele, pelo OBS, o computador, o programa de fazer a transmissão, as edições, etc., então ele consegue lá na igreja jogar para o Data Show e para a transmissão. Então quem está no templo vê ali a apresentação no telão, e quem está em casa vê lá na tela. Ele diminui a tela que está em mim, eu fico menorzinho falando, e abre uma janela bem grande com slide, de forma que quem está assistindo o culto também está vendo os slides, e tudo que eu faço aqui, escrevo, abro o mapa, abro o grego, o hebraico, mostro a palavra que é, etc., etc., está todo mundo vendo em tempo real. É uma ferramenta que, se bem utilizada, torna tanto as aulas quanto as nossas pregações muito mais didáticas, mais dinâmicas e contemporâneas. O pessoal tem aquela sensação de que esse pastor aí deve saber o que ele está fazendo. Olha lá como é que ele mexe, vai e vem de pá. Rapaz, a minha vida está meio esculhambada. Eu preciso de um pastor assim para me ajudar, para botar a minha vida bonita desse jeito. Você já parou para pensar que no inconsciente pode acontecer isso? No inconsciente das pessoas? Ela está com a vida toda bagunçada, ela vem para te ouvir. E ela te ouve, você está organizado, você está bonito, tem uma estética, tem uma beleza, tem uma organização, tem um planejamento, tem uma combinação de cores, de fontes. Ela olha isso tudo e no inconsciente dela, ela conclui: se ele conseguiu se organizar, se planejar e ser eficiente para pregar desse jeito para mim, ele deve ser do mesmo jeito para cuidar da minha vida. Eu acho que eu quero ser ovelha dele. Uai, pastor, então você está falando que o Espírito Santo não precisa mais agora, que é só fazer um slide bonito e todo mundo vai converter? Não foi isso que eu falei, você entendeu o que eu falei, né? Então, queridos, antes de olhar para a pregação, que é a proposta que o Maninho jogou para mim, e eu quero agradecer demais, Maninho, muito obrigado, tá? Primeiro, porque você e a Lipe idealizaram esse negócio. Segundo, porque você me deu a oportunidade de participar desse negócio. E terceiro, porque foram dias maravilhosos, momentos maravilhosos, e o mal que eu passei essa noite, daqui a pouco eu já nem lembro mais, diante de tanta coisa boa que eu vivi aqui com vocês. Conheci um monte de gente, aprendi bastante, e foi uma bênção. Então, obrigado, Maninho, parabéns. Também o segundo, não sei se ele está aí, o segundo funciona, segundo, ele funciona só no segundo turno, é só de meio-dia para frente. Então, obrigado, Alipe, obrigado, Joelito, muito obrigado toda a diretoria, obrigado aí o pessoal do sítio. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento, sabe como que eu chamei aquele momento aqui ontem? Porque o Joelito, me desculpa, meu presidente, me desculpa, mas o Joelito, você passa 5 minutos com ele, você percebe como é o temperamento, a personalidade, as características dele. E ele sempre assim, sereno, calmo, sereno, tranquilo. E aí, ontem, quando eu vi Joelito se emocionar daquele jeito, imediatamente eu pensei assim, é um avivamento. Porque eu jamais imaginaria, Joelito, você me desculpa se essa minha fala pode, talvez, por acaso, pegar mal de algum jeito. Mas eu jamais imaginaria, pela forma tão equilibrada de você se relacionar,
que você cairia num choro daquele igual aconteceu ontem à noite. E aí eu entendi, eu falei, não, só Deus pode fazer um negócio desse. E aí eu senti que a gente está realmente vivendo um tempo de avivamento, irmãos. Avivamento. E Deus me deu o privilégio de vir para cá viver esse momento tão especial. Glória a Deus. Amém. Então, antes de olhar para a pregação, nós vamos olhar para oração. Porque não tem como pregar sem orar. É? Então, olha só, você conhece esse barbudinho aí? E a gente tem, no bom sentido, o maior orgulho de dizer que ele foi um pastor batista. Aleluia! Queridos, todos nós que estudamos homilética em qualquer nível, nós já tivemos contato com esse nome ou com esse homem. Qualquer pessoa que estudou básico de homilética esbarrou nesse nome. Chamado de príncipe dos pregadores, o último dos puritanos. É que lá em Elcedon, aos 16 anos converte, aí começa a pregar, vai para o seminário, e um fenômeno, e de repente sai lá do interior e vai assumir a Metropolitan Tabernacle Church, cerca de 300 membros. Spurgeon morreu novo, você sabe, ele nunca teve uma saúde muito boa. Ele tinha gota, né, ácido úrico muito alto, ele tinha problema renal, ele tinha pressão alta, ele tinha triglicerídeo altíssimo, e ele teve, a partir dos 30 anos, uma vida bem sofrida com relação à sua saúde, sobretudo saúde física. E eu, desde quando ouvi esse nome pela primeira vez e comecei a me aproximar dele, né, porque ele é daqueles que, mesmo depois de morto, ainda fala. E quando eu comecei a fazer do Spurgeon meu professor de homilética, então eu fui me aproximando dele com aquela sensação de que o Spurgeon ia me ensinar demais a pregar. Que o negócio do Spurgeon era a pregação. Que o Spurgeon batizou 19.742 pessoas porque ele pregava muito bem. O Spurgeon deixou uma igreja de 300 com 30 mil membros, fazendo 7 cultos no domingo. O povo vinha de navio, de tudo quanto era lugar do mundo, para ouvir Spurgeon pregar, e chegava lá e não tinha vaga. Então eles acampavam nos parques de Londres, esperando o próximo domingo, para ter a oportunidade de ouvir o Spurgeon. Eu imaginava, irmãos, que ele tinha para me ensinar era sobre pregação. E aí, a Editora Vida lançou um livrinho. Ah, irmãos, eu vou mostrar o livrinho aqui? Não. Então, olha só para você ver a ferramenta, ó. A Editora Vida lançou um livro. Deixa eu mostrar para o seu livro. O livro é isso aqui, ó. Steve Miller, Liderança Espiritual segundo Spurgeon. Vou te mostrar o livro agora. Aí, ó. Deu para ver? Liderança Espiritual segundo Spurgeon. Steve Miller, Editora Vida. Tudo que eu via de Spurgeon eu comprava, eu lia, eu devorava, que eu achava que ele era, depois do seminário, agora é o meu professor de homilética. E eu fui para mestrado, doutorado, pós-doutorado, todas as minhas pesquisas sempre na área da homilética. E o Spurgeon era o meu professor de homilética. E aí eu comprei esse livro. E eu falei, esse livro vai mostrar como é que o Spurgeon liderava espiritualmente a igreja a partir do púlpito. Eu, com a minha mente pré-conceituosa, imaginei liderança espiritual e o Spurgeon é o príncipe dos pregadores, então o Steve Miller vai ensinar, pegando a biografia do Spurgeon, como que ele pastoreava a igreja do púlpito. Ele não atendia ninguém no gabinete e não visitava ninguém. Ele só pregava e a igreja só crescia. Eu comprei o livro já com ele todo escrito na minha cabeça. Aí eu abri o livro e comecei a ler. E quanto mais eu lia, menos aparecia o assunto pregação. E eu ia lendo, e eu, gente,
Cadê a pregação? Eu terminei o livro, ele não é tão grosso, deve ter umas 120, 130 páginas por aí. Eu terminei o livro e o assunto pregação sequer apareceu no livro. Irmãos, quando eu terminei o livro, eu entendi um negócio muito precioso, que o segredo do Spurgeon não era sua pregação. O segredo do Spurgeon era sua devoção. Esse livro conta várias histórias, eu vou te contar só duas. A esposa do Spurgeon, Susana, estava dormindo. No início da noite, ela levou a mão ao lado para virar e percebeu que ele não estava deitado ao lado dela. Ela já ficou preocupada, porque ele tinha a saúde muito debilitada. Ela já levantou da cama, foi tateando, questão de energia elétrica, amplificação eletrônica. Você sabe, naquele tempo não tinha nada disso, que nós temos hoje essa facilidade de luz, de microfone, era um outro tempo. Então ela foi tateando e, aos pés da cama, percebeu que ele estava ajoelhado. Concluiu que ele devia estar orando, ela falou, não, ele está orando, deixa ele lá. Voltou e deitou. Passou mais algum tempo, ela foi virar na cama de novo, levou a mão, ele ainda não estava lá. Ela dormiu mais um pouco, o dia amanheceu, ela levantou. Quando ela levantou, ele ainda estava lá. E não sei se você sabe, mas quem tem problema com excesso de ácido úrico, principalmente as juntas, as articulações, sofrem muito, principalmente o joelho. E ela viu aquilo e falou, não acredito. Igual as nossas esposas fazem quando a gente não cuida da nossa saúde. E aí ela foi para a cozinha preparar o chá, os biscoitos, etc. Ele foi no banheiro, se arrumou. Quando ele sentou na mesa, ela veio, igual nossas esposas. Meu filho, como é que você faz um negócio desse? Você com esse joelho inchado, doendo. Eu vi que você estava orando. Você orou muito tempo. Meu filho, para que isso? E aí, para que, Charles? Aí ele, você tem tanta coisa para fazer hoje. Você tem que dar aula no seminário, você tem que pregar, E de noite, naquele dia, teria reunião com o corpo diaconal. Imagina o corpo diaconal de uma igreja de 30 mil membros. A esposa preocupada. E ele virou para ela e disse assim, Susana, meu bem, é por isso mesmo que eu precisei orar tanto. Eu tenho tanta coisa importante para fazer hoje, que se eu não orasse pelo menos 6 horas, eu não daria conta de fazer tudo. Pelo menos não de acordo com a vontade de Deus. Outra vez, Spurgeon estava lá na sua sala, estudando, e a funcionária da igreja veio e chamou ele, dizendo que tinha uma pessoa chamando ele no portão. Ele foi lá fora, quando ele chegou lá, era um amigo de infância do interior. Foi na capital resolver um problema, vou passar lá na igreja do Charles, rever meu amigo. Foi lá, chamou, ele atendeu, o amigo entrou e ele começou a mostrar a igreja. Olha só, que pastor gosta de mostrar a igreja, Coisa que nós gostamos, ainda mais quando recebe um outro colega. Não, porque aqui a minha visão, e já está no nosso planejamento, que aqui, tititi, papapá. E aí a gente vende o sonho para o colega como se ele fosse o tesoureiro da igreja. Como se ele fosse o vice-presidente. Eu preciso vender essa ideia para ele, porque se ele não comprar, eu não consigo fazer. E aí a gente, E tem gente que ainda, como diz um grande amigo meu, ainda dá uma enfeitada na boneca. É uma benção. E aí, Spurgeon foi mostrando a igreja para o amigo. Mostra isso, mostra aquilo, o templo, vários andares de galeria. E aquela coisa gigantesca, e o amigo do interiorzinho impactado com aquilo tudo. Spurgeon foi, de repente desceu uma escada que dava no subsolo. E embaixo do templo lá, um grande corredor. E embaixo do púlpito, um mezanino de madeira. E lá embaixo uma sala. E salas. E aí Spurgeon foi mostrando, um amigo mostrando. Aí quando ele chegou, ele disse para o amigo, agora eu vou te mostrar o lugar mais importante da igreja. Aí o amigo pensou, meu Deus, o que é que tem aí dentro? Se o templo é daquele jeito, as salas,
a estrutura da igreja. Esse é o lugar mais importante. Quando Spurgeon abriu e ele entrou, tinha um tapete e algumas almofadas. Aí o amigo, ô Spurgeon, o que é que tem de importante aqui? Aí ele falou, é porque aqui é a sala de oração. Eu só tenho coragem de pregar lá em cima, porque eu sei que tem gente orando por mim aqui embaixo. Assim como um grande navio só se move se houver lenha queimando lá embaixo, aquele navio lá em cima só se move na direção de Deus se tiver lenha queimando aqui embaixo. E a história conta, não nesse livro, que quando Spurgeon sentia que o auditório estava assim tenso, batalha espiritual, semblantes sisudos, diz que ele batia o pé e na madeira do mezanino os irmãos da oração entendiam, o pastor está precisando, vamos orar com mais intensidade. Caía todo mundo de joelho e dava as mãos, e o Spurgeon batia o pé e o povo orava, e o céu se abria e eram milhares de conversões. A unção precede a capacitação, mas não a anula. Essa frase está no Lições aos Meus Alunos, número 2. E Spurgeon no seminário dizia para os meninos, não tem como pregar sem unção, mas ter unção não anula a capacitação, não anula o estudo, o aprendizado, o crescimento e investimento em outras áreas, porque não adianta capacitação sem unção. Unção sem capacitação resolve, mas unção com capacitação, aí é a excelência que Deus procura. Então, queridos, Spurgeon tinha essa convicção. Não dá para pregar sem a unção do Espírito, sem o chamado específico, dom da palavra. Não tem como. Mas isso não anula o fato de que nós precisamos estudar, aprender, para nos capacitar, para exercer o dom de maneira mais excelente para a glória do nosso Deus. E aí, a gente vai fazer então um olhar para a história. Então, antes de olhar para a pregação, olhamos para a oração e agora vamos olhar para a história. Onde que esse negócio de pregar, onde que esse negócio de falar diante de um auditório, onde que esse negócio começou? Claro, uma pessoa falando e uma ou mais pessoas ouvindo existe desde o início da história da humanidade. Adão falou de Deus, Noé falou de Deus, Sete, Enos, e tiveram seus auditórios. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de auditório intencional, no sentido formal que nós estamos vivendo aqui. Pessoas que vão a um ambiente específico, que vão sentar ou em pé, mas que vão ali única e exclusivamente para ouvir um orador fazer uso da palavra. Isso teve início em algum momento da humanidade. E principalmente quando alguém viu um orador diante de um auditório e a reação do auditório não foi boa. E aí ele teve uma outra oportunidade de ver outro orador diante do mesmo auditório. E a reação foi completamente diferente. E aí ele pensou, opa, o auditório é o mesmo. Se mudou a reação, deve ter mudado alguma coisa aqui, ó. E aí ele começou então a estudar e fazer um compêndio de como que eu posso falar de maneira mais eficiente para que o auditório tenha a reação desejada pelo orador. E aí nasceu o que nós chamamos de oratória. Portanto, isso começou na cidade de Siracusa, na Grécia. Eu vou disponibilizar os slides, tá bom? Pode continuar tirando, Edivalter, que eu gosto de tirar também, mas é para postar. Mas o conteúdo eu vou jogar no grupo do Estado, e mesmo que você não esteja no grupo do Estado, acho melhor que esteja, para a gente ter uma comunicação mais próxima, mas talvez alguém da sua região está e pode compartilhar com você. E você pode ter meu contato também, daqui a pouco eu vou colocar aí.
Então, século IV a.C., na cidade de Siracusa, começou esse negócio que a gente chama de oratória. Conjunto de técnicas para falar de forma mais eficiente a um auditório. E aí, a coisa foi crescendo, até que virou moda. Virou moda na Grécia ser orador no Areópago, nos anfiteatros gregos. E aí os meninos cresciam na Grécia sonhando em ser grandes oradores. Assim como os meninos hoje querem ser jogador de futebol, youtuber, influencer, os meninos na Grécia nessa época queriam crescer e ser um grande orador, fazer um discurso e o auditório ter a reação que ele esperava. E aí as pessoas foram se capacitando cada vez mais, o conjunto de técnicas foi se aprimorando cada vez mais, e surgiu o primeiro grande professor de oratória, ainda que de forma intuitiva, sem escrever nada, sem nenhum material, apenas com a intuição, com a sensibilidade de perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Quando o orador faz aquilo, não funciona, mas quando ele faz aquilo outro, aí funciona. E aí ele foi intuitivamente fazendo ali uma espécie de conjunto de regras para orientar aqueles que queriam ser oradores. E esse cara é o Córax. Córax foi, por assim dizer, o primeiro professor de oratória da história da humanidade. E começou a se matricular com ele muitos alunos. Criança, adolescente, jovem, adulto, porque a moda era ser orador. Os grandes oradores ficavam com as mulheres mais bonitas, ganhavam presentes das lideranças políticas. E aí o Tísias, um jovem, procurou o professor Córax para ter aulas com ele. E no final do curso, o Tísias disse assim: eu não vou pagar pelas aulas. Aí o Córax falou: como não vai pagar? Nós não combinamos? Tem um preço. Eu terminei, te ensinei tudo. Você precisa pagar. Ele falou: não vou pagar. Mas por que você não vai pagar? Por um motivo muito simples. Se eu não conseguir te convencer de que eu não preciso pagar, é sinal de que você não me ensinou direito. Se você não me ensinou direito, eu não preciso pagar. Levanta a mão quem teve ou ainda tem dificuldade para falar em público. Teve ou ainda tem? Tem pouca gente com dificuldade. Mas, para vocês que têm dificuldade, vale a pena conhecer a história do Demóstenes. Demóstenes é um menino que cresceu na Grécia no século II, como todo menino grego daquele tempo, cresceu mirando em ser um grande orador grego. Só que o Demóstenes nasceu com a língua presa, com o lábio liporino e com os dentes todos encavalados. E por essa dificuldade na sua boca, ele sentia que ele não teria condições de realizar o seu sonho de ser um grande orador. E aí o que é que ele fez? Ele foi para a beira do mar. Isso é um quadro lógico, que naquele tempo não tinha registro fotográfico. Esse é um quadro em que Demóstenes está fazendo um discurso de frente para o mar. Ele está na Grécia, naquelas grandes falésias de pedra, o mar está batendo nas pedras, fazendo um grande ruído, e ele ficava então de frente para o mar, porque ele tinha muita vergonha, então ele não falava virado para ninguém, ele ficava de frente para o mar, por quê? Porque aqui ninguém vai me ver. Então ele não frequentava a aula de oratória, porque ele tinha vergonha das suas dificuldades. E aí ele ia diariamente para frente do mar, a água batendo, e ele imaginava: aqui ninguém vai me olhar, aqui ninguém vai me ouvir, porque o barulho da água batendo, ninguém vai me notar. E ali ele começou a fazer os seus discursos. Ele pensava, escrevia, ia para a beira do mar, e fazia o discurso, voltava para casa, e fazia o discurso, voltava. E ele passou anos nessa dinâmica. Até que um dia, Demóstenes virou para trás para ir para casa.
e tinha uma multidão atrás dele, chorando, extremamente comovidos pelo discurso que o Demóstenes tinha acabado de fazer. E aí você pensa, uai, mas como que ele conseguiu discursar com toda aquela dificuldade? Aí a história conta que Demóstenes, desde criança, na beira daquela falésia, ele pegava pequenas pedras e colocava na boca. E ele começou então a falar com pedras na boca para exercitar e vencer a sua dificuldade. Quando ele ficou adulto, ele tirou as pedras e era o evento de Siracusa. As pessoas vinham uma vez por semana, se colocavam atrás do Demóstenes, ele falava para o mar e as pessoas aplaudiam atrás dele. Na Grécia tem estátua do Demóstenes para todo lado. Ele é o Pelé da Grécia. Irmãos, a gente acha que tem dificuldade, né? Então, deixa eu voltar aqui. Qual que é a sua dificuldade mesmo? Qual que é mesmo a sua dificuldade? Só para eu saber. Então a gente precisa vencer essas barreiras, essas dificuldades. Tem um pastor aí, que jamais eu vou falar o nome, eu ia falar um negócio e me arrependi. Olha como é que eu estou amadurecendo, Sandro. Eu ia dizer que eu não vou falar o nome porque eu não sou doido igual o Maninho. Que teve a ousadia, com toda razão, de refutar Hernandes Dias Lopes. Você tá doido, rapaz? Ele tá certo. Mas eu não teria coragem, não. Te admiro. Irmãos, eu estava com um pastor de uma geração atrás da minha, talvez duas. Estávamos numa reunião e eu fui mostrar para ele isso aqui, ó. Aí, pastorzão, estou fazendo assim agora, ó. O negócio é o tablet. Você espelha e desenha e escreve, abre mapa e vai na internet e tá. E é isso aqui, pastorzão. Olha só, na sua igreja tem essa estrutura. Pega os meninos lá e bota para fazer. E é facinho, se você quiser eu te ensino. E gastei saliva uns 10 minutos com toda a minha oratória que aprendi com Demóstenes. E ele virou para mim e falou, não me dou bem com esse negócio aí não. Me dou bem com esse negócio não. Não, me dou bem não. Deixa eu quietinho meu papelzinho que tá bom demais. Por que que a gente fica vendendo dificuldade para comprar facilidade? Por quê? Você não aprendeu a mexer no WhatsApp? Você aprendeu, né, Evaldo? O Evaldo ontem lá na hamburgueria. Pastor, pede o lanche aí para mim. Mas Evaldo, é só aqui, ó, hambúrguer, escolho esse, pedido, ok. Não, pastor. Estou sem óculos, é isso. É falta do óculos, Evaldo. Me desculpa. Eu achei que você estava botando dificuldade. Me desculpa, foi a falta do óculos. Você está entendendo, né, irmão? Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã também que está me ouvindo, que é pregadora, professora de EBD, de Ministério Infantil, seja o que for, em nome de Jesus, para de usar essa frase, eu tenho dificuldade. Quem tinha dificuldade é Demóstenes, você não tem não. Cria vergonha nessa cara e se dedica um pouquinho que você vai aprender. Eu, hein? Não, isso aí é para os jovens. Aí depois a igreja se reúne e fala, pastorzão, vamos convidar o senhor a se retirar. Aí vai para o grupo da ordem chorar as pitangas. Ai, porque eu estou velho, a igreja não quer pastor velho. Não é a sua idade, é a sua mente. Eu conheço um monte de pastor idoso, com um neto da minha idade, que se virar para a igreja dele e falar, irmãos, eu acho que é tempo de parar. O povo faz um abaixo-assinado e fala, se o senhor parar, nós vamos tudo desviar. Aí ele fala, não, então eu fico. E ele tem 82 anos de idade. E está com um iPadzinho dele para todo lado. Com a camisa florida dele. E eu não vou falar o nome porque eu não sou o Maninho.
Aí, depois que o Córax, da mesma forma que a Bíblia, depois que o conhecimento da criação e dos patriarcas foi passado de forma oral, lá na frente o Moisés registrou de forma escrita. Então tem gente que acha que o Aristóteles inventou a oratória. Não. O Aristóteles é o Moisés do negócio. Ele escreveu o que aconteceu até chegar nele. Ele foi só o cara que botou no papel aquilo que todo mundo já tinha recebido pela tradição oral. Mas ainda assim, ele é considerado o pai da oratória, porque em termos de documento escrito, o dele é o mais antigo. E ele dizia que a oratória tem alguns atributos. Ele dizia que o primeiro atributo da oratória é a dicção. Dicção é você falar todas as sílabas das palavras. Isso é dicção. Deu para entender? Boa noite, irmãos. Estamos aqui nessa noite para celebrar o Senhor com esse culto. Louvado seja Deus em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé no nosso lugar e vamos orar. E cantina. O segundo argumento, ou o segundo atributo da oratória, segundo Aristóteles, é a argumentação. De nada adianta você pronunciar perfeitamente as palavras, se suas palavras não fazem sentido algum e não é um argumento para quem está ouvindo. Então não basta falar bonito, tem que falar bem. As palavras precisam, ao se agrupar no seu discurso, fazer sentido para quem está te ouvindo. E isso é a argumentação. Terceiro atributo é a comunicação. Eu tenho uma informação que você não tem. E aí eu, usando da minha dicção, vou passar para você um argumento. Eu, Manu Mesa Barba, gosto muito de comer hambúrguer não. Hambúrguer não. Tá vendo? Eu tenho uma informação que você não tem. Você não sabe qual é a minha comida preferida. O meu prato preferido é o cheio. Aleluia. Passei dessa fase. Minha comida preferida é jiló. Sabe o que eu acho bom? Tem pouca concorrência. Sobra tudo para mim. Você entendeu as palavras? Fez sentido? Você entendeu a mensagem? Qual foi a informação que eu te passei? Jiló. Então, usando a minha dicção, eu crio um argumento para que aquele que está me ouvindo entenda perfeitamente o que eu estou dizendo. Aí foi estabelecida a comunicação, que é o ato de tornar comum. Só eu sabia do jiló. Agora todos nós sabemos. Agora, o argumento do jiló, a informação do jiló está comum nesse auditório. Houve então uma boa comunicação. E a persuasão. A gente tem dificuldade com essa palavra. Nós temos crise. Temos crise com essa palavra. Porque a gente acha que persuasão é manipular as pessoas. Só que não. E eu vou te mostrar por quê. Essa palavra vem do latim. E ela é a junção de duas palavras. Persuadere. Per é o cheio, completo. Seria no inglês o full. Suadere é conselho.
Então, persuadir é dar o conselho completo. Não é manipular ninguém, irmão. É dar o conselho completo. O evangelho te livra. Que coisa boa! Mas vai ter renúncias. Conselho completo. Quando eu fui comprar o meu primeiro carro, eu tinha pelo mesmo preço, no mesmo ano, 2 opções. Por R$7.000, eu tinha um Gol quadrado 95, 2 portas, básico. 1.000 CHT. Pensa num sofrimento. Mas louvado seja Deus, que minha mãe nem carro tinha, já estou melhor. R$7.000, um Gol básico 1.095. E do outro lado eu tinha, pelos mesmos 7.000, um Fiat tipo completo. Banco de couro, ar, vidro, direção, trava, alarme e som Pioneer. Eu fiquei na dúvida. Eu liguei para o meu sogro, porque eu não tenho pai. E o meu sogro foi um paizão e minha sogra é uma mãezona. Está gravando, não posso falar. Que minha mãe vai assistir, ela assiste tudo. Vocês vão publicar isso depois? Vai mesmo, Alípio? Vai publicar? Não. Depois. 30 dias. Falo ou não falo? Brincadeira, é que minha sogra é uma benção. Aí eu brinco, às vezes, e minha mãe fica... que minha sogra me trata melhor que minha mãe. Ela fica doida. Liguei para o meu sogro. Betinho, meu sogro querido, estou precisando de um conselho. Estou com R$7.000 para comprar um carro. Não sei se eu vou no Gol ou se eu vou no tipo. Qual conselho o senhor me dá? Falou, meu filho, o Gol é duro, é básico, não tem nada. É econômico, muito barato para fazer manutenção. Você acha peça até na padaria. Mas você não vai ter nenhum conforto. O tipo é muito confortável. É um carro desenvolvido para rodar na Europa. Ele é um pouco mais durinho de suspensão, mas ele é muito equilibrado. Ele é extremamente confortável, tem um espaço interno maravilhoso. O motorzinho 1.6 dele anda muito bem. Ele nem é tão beberrão. Ele tem um custo de manutenção mais cara. E de vez em quando tem alguns que pega fogo. Qual carro você acha que eu comprei? O Gol. O meu sogro me manipulou? Ele me deu o conselho completo. Aqui tem prós e contras, aqui tem prós e contras. A decisão é sua. Isso é persuadir na oratória grega. Agora eu te pergunto, a nossa pregação não pode ter persuasão? E por último, a fisionomia. Físio, corpo. Nomia, lei. Você é teólogo, você sabe. Então a fisionomia é a lei do corpo. Ou seja, o seu corpo também fala. Bom dia, irmãos. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã. É uma manhã maravilhosa para mim. Vocês não podem ver, mas o meu coração está saltitando. Quase saindo pela minha boca, de tanta alegria de estar aqui com vocês. Bom dia! Estamos aqui para fazer o sepultamento desse irmão tão querido. Que é isso, rapaz? Percebe?
fisionomia. Como você movimenta seu corpo, como você se impõe. Fisionomia. Tem gente que até desce e vem aqui, ó, e dança. Para quê? Para quê? Ele está usando de fisionomia. Ele quer passar uma mensagem com isso. Ele não é maluco e desce ali só porque ele é doido. Ele é doido também. Mas ele desce. Ele desce. Por quê? Porque andar, gesticular, a entonação da sua voz também prega. E a oratória tem também alguns elementos. Primeiro elemento, a retórica. Às vezes a gente confunde e acha que são sinônimos. Retórica e oratória não são sinônimos. Retórica é um elemento da oratória, que está ligado ao preparo do discurso. Quanto melhor preparado você está demonstrando uma boa retórica. Segundo elemento é a eloquência, que vem do latim eloquentia, que a transliteração, eloquência. Mas nós temos na nossa língua uma outra transliteração, da mesma palavra que a gente usa muito, elegância. Portanto, a eloquência é você ser elegante ao falar. E ser elegante ao falar é coadunar a sua mensagem, o seu corpo e a entrega dessa mensagem. Se você está extremamente preparado, você teve uma boa retórica, ou quando você começa a discursar, demonstrando que está muito bem preparado, você está tendo uma boa retórica. Mas na hora de entregar tudo aquilo que você preparou, você se bagunçou e as pessoas saíram sem entender direito o que você quis dizer. Então você pecou na eloquência. E muita gente confunde eloquência com volume de voz. Aquele pastor que fala desse jeito, a gente acha que ele é muito eloquente. Não, irmão, isso é só impostação. Eloquência tem a ver com a entrega. Sabe quando você pede uma pizza e ela chega na sua casa? Quando você abre a pizza, se ela estiver quentinha, com todos os elementos no lugar, e você tira e pega o pedaço, joga no prato, você corta, sobe aquela fumacinha, você pega todos os elementos. É uma crise minha de falar que pizza tem recheio, porque na minha cabeça recheio é o que vai entre duas partes. Então, como a pizza só tem uma parte, eu fico em crise de chamar isso aqui de recheio. Então eu chamo de elementos. Agora você imagina a minha crise. Lá no Espírito Santo quase não tem pizza. Aí eu venho para São Paulo. Eu como pizza toda hora. Aí toda hora o pessoal, olha pastor, quanto recheio. Ok, é crise. Cada um tem a sua. Aí você corta aquele pedaço, sobe aquela fumacinha, você bota na boca, vem um pedaço de calabresa, vem um grãozinho de milho, vem uma lasquinha de cebola, vem um orégano, vem um bacon, veio aquele creme cheese. Tudo isso junto na sua boca, você... Isso é a eloquência do motoqueiro, que te entregou a pizza exatamente como deveria ser consumida. Agora vem um outro motoqueiro, te entrega a pizza, você abre a pizza e tá todas as calabresas para cá, os milho para cá, as azeitonas ali, tudo frio. Usando de uma ilustração muito simples, é mais ou menos isso que o Aristóteles chamava de eloquência. A sua mensagem, o seu discurso é a sua pizza. Como que você vai entregar isso? Tudo organizadinho, quentinho, bom para ser consumido, ou
Aquela colcha de retalhos que o cara tem que ficar refletindo um mês para entender o que a gente pregou. Eu tenho até, que horas? 10h30? 10h15? Tenho até 10h30. Obrigado. O último elemento, então, é a eficiência. Como que se mede a eficiência de um discurso? Pelo resultado. Qual é o resultado que eu espero desse discurso? Que você volte para sua casa, que você volte para sua igreja, que você volte para sua família, indignado com você mesmo, e comece a botar em prática e usar algumas das ferramentas e das mudanças que eu vou lhe propor aqui nessa manhã. Se todo mundo chegar em casa e nas igrejas e ninguém mudar em nada, eu posso ter tido uma boa retórica, uma boa eloquência, me faltou eficiência. Falou tão bonito, falou tão bem, conteúdo riquíssimo, mas o povo saiu e ninguém botou em prática. Então nós precisamos. Eu sei que um sermão não é um mero discurso, mas os elementos da oratória são a base da nossa chamada homilética. Portanto, se a gente não entende bem oratória, a gente já entra na homilética defasado. E eu vou honrá-lo nesse momento, porque eu esqueci de fazer aquele dia, eu estava preocupado com o horário e tive que ser bem rápido. E eu pedi para o Tércio ficar de pé. Fica de novo, Tércio, por favor. E eu ia falar, comecei a contar o testemunho, vocês empolgaram, eu empolguei junto e não falei mais nada. O Tércio era seminarista na igreja central de Volta Redonda quando eu converti. E o Tércio de vez em quando dava aula de EBD para nós. E eu era um menino de 16 anos, na classe dos adolescentes, chamada Bereanos, e de vez em quando dava o ar da graça, a grande e ilustre presença do seminarista Tércio. E eu não estou sendo irônico. E o Tércio vinha, grande profissional da CSN, primeira prateleira da Companhia Siderúrgica Nacional. Parece que está disposto a abrir mão para atender ao chamado. O Tércio entrava na sala, irmãos. A gente ficava assim, ó. Eu que era pobre, skatista, mal vestido. O Tércio chegava numa elegância de indumentária. Uma elegância nesse tom dele. Bom dia, queridos. Amado, como você está? Que bom. E deu uma aula sobre Corinto para nós. O Maninho deu ontem aqui a mesma aula sobre a posição geográfica de Corinto e o que é que isso influencia a carta de Paulo aos Coríntios. Nunca mais eu esqueci. Quando eu cheguei no seminário, o professor deu uma rateada. Eu, professor, não é aqui não? Ele, obrigado, mas não é aqui mesmo. Aprendi com o Tércio. Então, nós precisamos preparar melhor. Eu esperava ouvir um amém, mas agora não dá de dó também não. Porque de dó também não quero. Né? Já viu o preletor que é carente e amém? Aí, amém. Quando o povo não dá um amém, ele não... Mas de dó eu não quero não. Se não deu, não deu. É que talvez você não precisa se preparar mais. Talvez seja só eu. Nós precisamos entregar esse negócio da melhor maneira possível. É de dó também, mas está valendo. E nós precisamos, pastor Segundo deu uma máxima aqui para nós, um axioma precioso. Você não gerencia o que você não mede. Você pregou sobre perdão. Você precisa saber, um mês depois, quantas pessoas perdoaram ou pediram perdão na sua congregação. Se foi 0, sinto muito. Você se preparou maravilhosamente. Entregou de forma extraordinária. Mas se não teve resultado, sua oratória foi toda por água abaixo.
E aí nós temos o Cícero, 106 a.C., finalzinho do segundo século, já início do primeiro século antes de Cristo. O Cícero é o precursor da oratória romana, porque o Córax e o Aristóteles e tantos outros são da escola grega de oratória. E de repente Roma começa a se despontar como uma nova potência mundial. Nós sabemos, entre a Grécia e Roma, temos pouquíssimos séculos. Então, à medida que a Grécia ia declinando em seu poder mundial, Roma ia ascendendo. E nesse processo surge uma nova escola de oratória, que é a escola romana, inaugurada com Cícero e difundida com Quintiliano. E aí, meus irmãos, a escola grega é a escola que prioriza o conteúdo. O que vai ser falado? A escola romana, ela prioriza a forma, como vai ser falado. Eu não sei se você reparou, mas quando eu fui falar da Grécia, eu vim para o lado de cada plataforma. Porque lá no slide, o elemento que simboliza a Grécia está do lado de cá do slide. E quando eu estou do lado de cá, eu estou olhando para quem está lá. Porque se eu olhar aqui, dá a sensação de que eu estou invadindo a privacidade deles. É muito perto. Então eu venho para cá, porque o elemento está desse lado. Mas eu olho para lá, porque eles não se sentem agredidos, porque eu não estou olhando para eles, e nem eles lá, porque eles estão longe o suficiente para não se sentir pressionados. A escola grega valorizava o conteúdo. A escola romana valorizava a forma. Meu povo e minha pova. É um prazer desgraçado estar com vocês aqui nessa tarde, porque inoxidavelmente vocês são muito estrogonóficos. Chega no dia da eleição, ele ganha. Porque ele fala tão bonito, né? Não sou maninho, sou Manu. Não caio nessa não. Pode continuar gravando, que eu não vou dar opinião nenhuma sobre isso. O que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Quando a Grécia é o império, a oratória grega é a influência mundial. Todo mundo quer falar igual aos gregos. Só que a Grécia entra em declínio e Roma passa a ser a grande potência. Eles, com Cícero e Quintiliano, mudam a forma da oratória. E agora todo mundo quer fazer discurso igual aos romanos. E no nosso tempo? Qual tipo de oratória tem que prevalecer em 2024 no estado de São Paulo? Prioriza o conteúdo ou prioriza a forma? Perfeito. Equilíbrio é sempre o ideal. Meu irmão, em nome de Jesus, fuja dos polos. O equilíbrio é o melhor caminho para nós. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos ficar só ali na praia? Não adianta falar bonito sem conteúdo, porque na hipermodernidade, como aprendemos com o segundo, ninguém cai mais nessa balela de meu povo, minha pova estrogonófico. E também não adianta ficar só valorizando o conteúdo e entregando de maneira extremamente chata, maciça, maçante, que não atrai as pessoas. Então nós precisamos
para a glória de Deus e o avanço do reino. Unir essas duas escolas e falarmos com o melhor conteúdo possível. A nossa teologia é boa, irmãos. Mas nós também precisamos falar da melhor maneira possível, porque essa geração não quer mais só o conteúdo, ela também quer a forma, mas ela também não quer só a forma, ela também quer conteúdo. Então, se nós unirmos essas duas escolas com o Evangelho e o poder da palavra, meu irmão, a gente vai avançar demais. Perfeito, Marcão. Me fez lembrar de duas histórias. John Wesley pregando numa praça no interior da Inglaterra, um coreto. E de repente as pessoas afluíam para ouvir John Wesley naquele coreto. E a praça estava começando a ficar lotada de gente. E John Wesley pregando no gogó. De repente, na multidão, tinha um lounge, um lugar onde os ingleses se reúnem para beber, para bater papo. É o que a gente chama aqui de boteco. Vinha um ator renomado, passando em frente ao boteco, e ele frequentava muito aquele boteco. E ele cumprimenta o pessoal, e aí, beleza, 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 hi, não sei como é que o inglês cumprimentava. E aí os caras, senta aí, vamos tomar uma. E ele fala, não, tem que ir lá na praça. Tem que ir lá na praça fazer o quê? O John Wesley está pregando. Mas você não acredita em Deus, rapaz. Mas ele acredita. Eu sou ator. E ultimamente o melhor exemplo de atuação para mim tem sido John Wesley. Nunca vi ninguém atuar com tanta verdade. Se aquele ator converteu, eu não sei. Mas essa história é verídica. Tem também, Marcão, como eu disse que eram duas histórias, o pastor de uma igreja. Ai, meu Deus. Vontade de falar como que é a igreja desse pastor, mas eu vou me controlar. O pastor começou a perceber que aos domingos à noite a igreja estava esvaziando. E ele começou a ficar incomodado, segundo, terceiro, quarto domingo. Ele foi para a porta despedir dos irmãos e ele perguntou a alguns, por que é que o pessoal não tem vindo? Ah, pastor, o senhor não sabe não do circo? Sei não. Tem um circo aí na cidade. E o espetáculo é bem na hora do culto. Ah, o pastor ficou brabo. Fechou a igreja, que ele tem um molho de chave desse tamanho assim, ó. Aí ele fechou e foi lá no circo. Quando o espetáculo estava terminando, os irmãos saindo, ele ficou na porta. Que bonito, hein? Eu lá pregando a palavra de Deus. E você aqui no circo, se divertindo. Ô pastor, não, domingo que vem eu estou lá, porque o circo vai embora semana que vem, a gente não queria perder o espetáculo. Como que você troca o culto pelo espetáculo? Qual é a razão? A história não conta, mas eu acho que ele estava na porta dos... Eu não vou falar, não. Vocês arrumam problema para a gente. Fala, fala, fala. Para trás de mim. Se começou, se não quer falar, não começa. Se não vai atirar, não saca a arma. Mas você fingir que não vai falar o que você vai falar, gera expectativa e puxa atenção. A história não conta, mas eu acho que o pastor estava na porta do circo com um pedestal, tinha um microfone no pedestal e ele estava ali conversando com o irmão. Me diga a razão de trocar o culto pelo espetáculo. Aí o irmão Zé, crente, bom, fiel, dizimista, servo, voluntário, líder, pensa num homem abençoado. Meu pastor, domingo eu estou lá, pastor, está tudo bem.
Me diga a razão. E o Zé respondeu: é porque o senhor fala a verdade, parecendo mentira. Aqui os palhaços falam mentira, mas parece verdade. Então quero dar a você algumas dicas de oratória. E aí nós vamos parar para o intervalo e eu vou entregar 5 minutos antes para mostrar que a minha retórica está adequada ao evento, para não tornar o discurso enfadonho ao meu querido auditório. Nós precisamos acabar com esse preconceito de que a gente só lê livro gospel. Tem um monte de coisa boa, meu irmão, que não foi cristão que escreveu. E a gente usa. Ou foi um cristão que inventou microfone para falar na igreja. E a gente usa. Foi um cristão que inventou data show para ajudar na pregação. E a gente não usa. Meu irmão, tudo pode ser uma bênção ou uma maldição. Depende da maneira como a gente usa. Então, eu quero recomendar a você, aqui é só um exemplo para aguçar a sua curiosidade. Livros de oratória. Livros de oratória, meu irmão. Eu falava, na minha ignorância de Tombos, Minas Gerais, ô minha querida, muito obrigado, a senhora é uma benção. Como é que é o nome da senhora? Edna. Sente aí, por favor, Edna. Olha só, Edna. Meu auditório querido. Vamos ler um versículo para a nossa irmã Edna? Porque ela trouxe água para mim, eu acho que ela está querendo galardão. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Improviso. Surgiu uma água no meio da mensagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer dessa água um momento especial. Vou separar 2 minutinhos. Vou honrar a mulher que trouxe a água. Vou mostrar para você que eu domino a ferramenta. Eu botei a Bíblia rapidinho. Eu sei qual é o versículo. Eu achei ele. Ele ficou de maneira legível. E você leu para abençoar a vida dela. Quando eu era criança pequena lá em Tombos, Minas Gerais, eu falava, Dale Carnegie. Porque eu fui na biblioteca pública da cidade de Tombos, Minas Gerais. Lá tinha um jardim, um grupo e um ginásio. Se você estudou ou no jardim, ou no grupo, ou no ginásio, muito prazer, nós somos da velha geração. E eu fui na biblioteca porque eu descobri que era de graça e eu podia pegar qualquer livro. E como eu não tinha dinheiro para comprar brinquedo, quando meus amigos estavam de castigo não podia brincar, ou eu estava machucado ou de castigo também, eu não tinha televisão, não tinha videogame, minha única forma de passar o tempo era ir na biblioteca, pedir à bibliotecária da cidade, Dona Emilda, qual livro a senhora recomenda para eu ler? E aí ela ia me dando livros específicos, e ela não sabe o tanto que ela me abençoou, sendo estratégica, me dando só conteúdo que me faz hoje ser um pouco melhor. E ela me deu o livro desse homem, que é aquele clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu falava, Dale Carnegie. Aí depois eu aprendi que era Dale Carnegie. Eu não sei como é que você vai pronunciar, mas você precisa ler como falar em público e encantar as pessoas. Ah, então quer dizer que se eu encantar as pessoas, meio mago, meio mágico, todo mundo vai converter? Não estou falando isso, irmão. Dá uma ajustada na cabeça aí. Já falei da unção, já falei da oração, já falei que é só a palavra que faz e sem unção não adianta nada, já falei.
Mas a unção não despreza a capacitação. Como falar em público e encantar as pessoas? Foi neste livro que eu aprendi a andar de um lado para o outro e sempre olhar para o auditório na diagonal, para não entrar na privacidade do ouvinte. E quando eu estou no meio, eu preciso olhar de forma que todo o auditório se sinta prestigiado pelo meu olhar. E para gerar impacto de visibilidade, eu preciso mudar o ângulo, e aí sim eu mudo a diagonal para o outro lado. Técnica. Então quer dizer que se eu não andar para um lado e para o outro, ninguém converte. Eu só estou sugerindo, irmão. Use como você quiser. TED Talks. Livros. Você precisa urgentemente entrar no YouTube e pesquisar esse negócio. Você precisa entrar no seu YouTube e digitar na lupinha TED Talks. Você precisa entrar nesse canal que tem 24 milhões de inscritos e assistir umas palestras e umas apresentações para você ver como é que a galera está fazendo do jeito de 2024. Então, quero te dar a dica de livros, quero te dar a dica desse filme, baseado em fatos reais. O primeiro homem negro na história da humanidade a ter um título de doutorado é aquele ator ali de baixo, Forrest Whitaker, sei lá como é que fala. O de cima é o Denzel Washington. Eles cresceram juntos no ministério infantil de uma igreja metodista. Foram para a faculdade. O Denzel Washington, que faz o professor de filosofia, virou ateu. O Forrest, que faz o pastor metodista, foi para o doutorado em teologia. E o filho do pastor, o menino do meio de baixo, que é filho do pastor, faz parte da equipe de oratória do professor de filosofia ateu. E eles vão para a final do campeonato de oratória, no século XIX, com toda a segregação racial, uma faculdade do sul dos Estados Unidos, com 3 meninos pretos, e eles, não vou dar spoiler, mas o final é contra a Universidade de Harvard. Assista esse filme, tem dicas preciosas de oratória. Recentemente surgiu um novo método de discurso, storytelling. Sabe aquele jeito que eu te dei meu testemunho? Que eu entrei na igreja, pastor Nilson pregou, eu converti, a Doralice falou que não ia durar, e eu estou aqui até hoje. Olha, e storytelling. Tem que contar a história de um jeito especial. E esses dias, preparando o material, o miserável do algoritmo sugeriu no meu Instagram para eu comprar livros de como pregar usando storytelling. Olha como é que nós estamos avançados. Vamos parar por aqui.